Estamos de volta com o programa Ponto Final. Hoje nós estamos falando sobre os desafios da Igreja Católica na sociedade atual. Carlos, a gente estava falando no outro bloco sobre a questão do Papa Francisco, os desafios do Papa, toda essa mudança que você até explicou para a gente. Não foi uma mudança dogmática, apenas uma mudança aí de personalidade de quem ocupa ali, né, o pontificado, né? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre esse momento que a igreja está passando, que é um momento que a gente vê que tem alguma coisa diferente no ar, né? Embora, como você falou, o dogma possa ser o mesmo, né? A doutrina possa ser a mesma, mas tem alguma coisa diferente, talvez na liturgia, né? Porque a gente está vendo aí uma série de padres políticos, né? Que houve uma primeira onda de padres políticos, e agora tem a onda dos padres cantores, e todos eles fazendo shows, gravando CDs, uns com batina, outros sem batina, muda um pouco ali, né, o visual, mas, enfim, alguma coisa mudou. Há quem diga que isso aproxima a religião do povo, outros que isso banaliza a fé. Qual a sua opinião? Sempre tem um equilíbrio, né? A missa, ela não é uma festa, né? A missa é um santo sacrifício, né? E a gente se apresenta ao padre que está em persona Christi naquele momento, né? Não é ele, não é o padre Zé, o padre Antônio, né, que está celebrando. É o próprio Cristo que realiza aquela celebração, e o padre é o outro Cristo, né, que a gente fala, né, de uma maneira mais objetiva e corretamente teológica. Então não é uma festa. Há momentos de oração da comunidade, a oração do próprio padre, exclusivamente pertinente a ele próprio na liturgia, momentos de silêncio, né? E principalmente de uma profunda atenção àquilo que a palavra de Deus nos apresenta naquele domingo, naquele dia, né? E depois deságua de uma comunhão profunda na Eucaristia com a palavra e o próprio Senhor, né? Então, resumindo, é isso. Então, a missa não é show, a missa não é bateria e violão alto. A missa tem, inclusive, do ponto de vista litúrgico, as definições de cantos, os tons, inclusive. Então, de certa forma, em alguns momentos, há certos exageros. Eu sou chegado a essa conclusão. Eu assisto isso um pouco. Bater palma dentro de igreja, essas coisas. Isso te incomoda? Me incomoda porque ele tira a característica do que é de fato o santo sacrifício da missa, né? Como senão você daqui a pouco, o padre, eu já vi, por exemplo, em missa, um padre terminar uma homilia, por sinal belíssima, né? E o povo aplaudir. Não tem que aplaudir. Aquilo não é um seminário, aquilo não é uma opinião externa. Por exemplo, estamos num comício, né? De repente as pessoas aplaudem. Falam, não, ali não, é para meditar a palavra, depois tem o silêncio, aí você reza, né, o credo, no caso do domingo especificamente falando. Então, eu acho que essas coisas precisam voltar ao equilíbrio, a saber o que é momento de uma coisa ou outra. E quem pode determinar isso de fato? Porque se a igreja tem um comando central, né, na figura do Papa, e tem ali, né, a sua estrutura organizacional, com seus bispos e arcebispos, quem determina quando isso é um excesso ou não é um excesso? Porque o que a gente vê de uma forma geral, lógico, podem haver exceções aí vamos dizer, de diocese para diocese, ou talvez até de igreja para igreja, mas o que a gente vê de uma maneira geral é que essa questão está se difundindo, né? Você está me colocando numa situação muito difícil, porque eu vou te dizer... É o meu papel. Não, mas eu não vou negar a responder. Sem dúvida nenhuma, a orientação é do bispo, né? E, logicamente, o pároco tem também mando, né, o comando sobre essa isso. prerrogativa. Mas o fundamento, eu vejo, do ponto de vista da formação litúrgica, é um seminário, né, eu diria, que formasse melhor. E aí eu queria, por outro lado, por isso que eu estou dizendo que você me provoca um pouco mais fortemente isso, é o seguinte, que a igreja, ela não é ambiente de catarse, entendeu? Ali não está para se tratar de
de patologias psicológicas, entendeu? A questão de missa. A questão da catarse coletiva, aquela coisa da exaltação. Porque ali é uma elevação de espírito, não emocional. É uma grande diferença. E isso você precisa estar na sua própria consciência e entender o seu papel como membro daquele corpo, né? Que nós somos membros da igreja, somos, né, do corpo, fazendo parte do corpo de Cristo, mas a gente precisa entender qual é o nosso papel, o sacerdote tem o dele, e nessa celebração, o que estamos ali a partilhar. Então é um momento assim extremamente solene, mas ele não é um momento triste, ao contrário. É um momento solene de respeito, de você se dirigir plenamente a Deus, tá certo? Em suas orações, nas suas preces, né? E a partir daí, você, eu diria, ter essa elevação espiritual. Não é uma questão emocional, não é um balançar de mãos, entendeu? Momentos próprios tem ali. Por exemplo, desculpa rapidamente para as pessoas não confundirem, a questão dos grupos de oração e louvor é completamente diferente. É outro ambiente pertinente, próprio para esse louvor e graças a Deus, que é belíssimo. Você diria que esse tipo de celebração, né, como a gente vê aí hoje, com essa cantoria, como você falou, as pessoas batendo palmas, essa exaltação, essa catarse coletiva, você acha que isso de certa forma te caracteriza a própria celebração litúrgica, como você falou, e já aproxima muito dessas igrejas neopentecostais? Eu sou obrigado a concordar com essa sua afirmação, né, e fazê-la minha, porque de fato sim, embora a constituição e o objetivo das pessoas e o conhecimento seja bem diferente, mas o que precisa? É uma integração. Por exemplo, a música pode estar no ambiente, sem dúvida nenhuma, da missa e tudo, e tem o seu local próprio, mas não vamos dizer assim, preponderante. Né? Ela não é o centro. Né? Ou seja, a missa não é um show. Não, a missa absolutamente não. Mas ela comporta todas essas expressões que são exatamente uma chamada de elevação de espírito. O importante é que a reflexão e o silêncio, fundamentalmente. Você vê como do jeito que as coisas estão hoje, né, e pelo que eu observo, embora não seja um especialista no assunto, mas pelo que eu observo de uma forma geral, até pelo que é divulgado na imprensa, né, que isso está se difundindo cada vez mais, você vê como haver um passo atrás aí, no sentido disso que você falou, de haver um equilíbrio. Você vê um caminho nesse sentido? Sim, o nosso povo está sedento da palavra. O que ele quer receber é um conforto espiritual e uma dinâmica própria de conduzir a sua vida nessa condição espiritualizada. Então, quando ele percebe que simplesmente é uma ordem motivacional do ponto de vista emocional, aquilo não avança, a pessoa perde a fé. Então, eu não acho que nem é retroceder, eu acho que reenquadrar, no sentido de que você coloca as coisas certas no lugar certo. E isso, a própria evolução espiritual de cada um, a forma como a igreja chama, ela vai ter uma resposta melhor um pouquinho mais à frente. Eu entendo que isso tende a acalmar, já acalmou muito. O problema, às vezes, é você saber justamente essa questão do ponto de equilíbrio, até porque não é uma ciência exata. E a igreja, ao longo de sua história, principalmente no século XX, ela acabou passando por uma grande mudança em termos litúrgicos, a partir principalmente do Concílio Vaticano II, certo, quando a missa deixou de ser rezada em latim, com o padre, né, virado ali de costas para o público, né, para os fiéis, rezando a missa em latim virado para o altar. Você diria que quando o Concílio Vaticano II definiu esse tipo de mudança, houve ali um erro ou não? Porque ali foi uma tentativa de aproximar mais, né? Porque a missa era rezada em latim, muita gente não entendia, repetia aquelas fórmulas apenas, sem muitas vezes entender. Você acha que ali a igreja acertou? Agora é que está havendo um excesso ou não? Ou também ali poderia ter sido mantida a tradição? Não, olha só, são coisas diferentes. São um tema muito complexo para a gente responder assim num curto tempo. Eu só podia te posicionar de uma outra maneira. O padre nunca estava de costas para as pessoas, todos estavam de frente para Deus. E ele lidera essa celebração.
E o latim nada mais é do que uma língua oficial da igreja. Mas que era pouco conhecido, uma língua morta. Mas por isso, o que aconteceu? Mudou-se essa questão do rito e se celebrou nessa forma romana, né, e que você tem como é que se diz, a possibilidade de, em várias línguas, celebrar na língua nativa, né, de cada nação. Isso eu acho extremamente positivo. Agora, o que não poderia haver é exatamente uma obrigação exclusiva desta celebração, porque temos outros ritos, tem o maronita, então tem outros ritos da igreja que mostram a sua riqueza e que não poderia absolutamente dizer que a missa em latim ela é distante do povo, etc. Não, você tem muitos locais no Brasil hoje que a missa é celebrada no moto próprio, que o Papa Bento XVI, aliás, o Papa João Paulo II já vinha nessa perspectiva. O Papa Bento XVI estabeleceu que esse rito é da igreja e, enfim, pode ser celebrado livremente. Então você pode ter aqui, por exemplo, na Diocese de Petrópolis, né, que Teresópolis faz parte, você pode ter essa celebração desta forma. Ou então no rito que a gente já conhece tudo e é uma forma, eu diria, de aproximação e também, eu diria, de respeito um pouco mais às pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer o latim, os ritos e essa riqueza. Você tocou em pontos assim fundamentais que muita gente questiona isso, né? Até hoje essa questão dessa própria mudança. Eu me lembro que estou até me estendendo aqui no nosso tempo, mas não poderia deixar de lembrar disso. Eu fiz uma matéria há muitos anos num mosteiro em Friburgo, que eles continuavam rezando a missa em latim, né, também, né, com o celebrante virado para o altar, porque eles não aceitavam a determinação do Concílio Vaticano II. Eles seguiam o pensamento daquele Monsignor Lefebvre, né, e eles eram totalmente fora dessa questão porque eles não aceitavam. Quer dizer, mesmo dentro da igreja existem essas dissensões, essas opiniões divergentes sobre como é que deve ser o rito. Sim, né? a questão do rito, isso foi uma interpretação equivocada do Vaticano II. Isso absolutamente não tem nada a ver com separações, com dissensões internas, absolutamente. Porque a igreja é comunhão, a igreja é unidade. E essa centralidade se espelha na cátedra de Pedro do Papa. Entendeu? Então ele é, de fato, né, a voz da igreja no mundo, e ele representa para os fiéis vamos dizer assim, essa perspectiva, né, junto com o colégio de cardeais, nas decisões de ordem moral, né, e fundamentalmente teológica. Eu disse a você que a igreja é infalível nessas decisões. Então, não pode haver essa questão de separação, de sectarismo, dizer um movimento A, um movimento B, ou então o padre A, o padre B, o monsenhor tal. Não existe. A igreja é uma unidade. E lógico, é diversa do ponto de vista de cada característica humana e que Deus deu a cada um o seu carisma. Então, isso compõe, vamos dizer assim, a alegria da igreja e, eu diria, a própria unidade nessa grande e bela diversidade que é a igreja. Bom, nosso tempo nesse bloco já terminou. No próximo bloco, Carlos, eu quero falar com você sobre temas bastante polêmicos, mas temas que a igreja vem enfrentando, né, atualmente, e o Papa Francisco também vem dando a sua opinião sobre esses temas. Eu quero falar com você sobre a questão dos padres pedófilos, a pedofilia na igreja, a questão do aborto, a questão do casamento gay, enfim, temas que são muito atuais, mas polêmicos, e que a igreja vem se posicionando aí ao longo desse tempo de uma forma muito firme. Eu gostaria de saber de você qual a sua opinião como católico sobre esses temas todos. É sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já!